Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus estamos dando início a uma semana produtiva. Hoje é segunda-feira, pelas bênçãos do Senhor, e que essa semana seja repleta de muitas conquistas, de muitas vitórias, e de fato vai ser. Vai ser por quê? Porque vamos vencer o dia de hoje, o dia de amanhã e assim por diante. E cada dia soma-se novas experiências em nossa vida. É desta forma que precisamos ver a vida como oportunidade de aprender. E cada aprendizado é uma riqueza a mais na bagagem que nós levaremos de volta ao mundo da verdade quando desencarnarmos. E a realidade é essa. Por mais que tenhamos problemas e reclamemos daqui, da acolá, a realidade é que todos os dias nos possibilita novos conhecimentos, novas experiências. Não é mesmo? Olha, o tema do programa de hoje é trazido por Dom Carlos Ramírez. O que leva um jovem à perdição? O que leva o jovem à perdição? Vamos passar a palavra a esse Espírito que vai nos explicar sobre. Mas vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Iniciando mais esse dia, elevamos o pensamento a Jesus, a Deus, a Maria Santíssima e dizemos: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia e guarda minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, depois de reconectado a essa força, essa energia chamada Deus, vamos absorver do conhecimento que esse Espírito amigo tem a nos passar, com a palavra Dom Carlos Ramírez. Graças a Deus, as palavras do Cristo estão sempre aqui na mente para guiar nossos passos. Quem não fica atento ao que acontece no dia a dia, não pode nem falar que tem surpresas ruins, pois aquilo que é instigado conscientemente na inconsciência é o que vem provocando tanto mal, tanto medo, tanta insegurança, por tanta invigilância que as mentes ficam, porque ficam buscando coisas para preencher os espaços que só os cuidados com a alma assim podem fazer. Orar e vigiar, estar com os olhos bem abertos ao que acontece ao seu redor. Quando jovens descabidos se armam e acham que podem fazer coisas que depois o mal pode se reverter,
acabam sendo dominados por uma força ruim e provocando um mal muito grande ainda aos outros. Aos pais que não vigiam seus filhos, que querem apenas dar coisas aos seus filhos, dão tudo. E acabam dando coisas que vão instigar esses jovens ao vazio da alma, à insegurança da alma. Aí se armam e saem matando outros jovens também. E isso gera um espetáculo. O espetáculo da maldade, o espetáculo da propagação da notícia ruim, do medo da insegurança, onde ficam procurando os culpados. Os culpados. Culpar quem? Os pais? Ou será que isso não é uma forma magnética em que as pessoas que não têm uma base espiritual segura estão sendo influenciados por uma força negativa tão grande que deixam todo mundo cego, surdos e inconscientes dos atos que podem praticar? Não se pode achar que o que é errado vai ficar certo, pois o que é errado continuará errado. Não se pode achar normal as coisas que são imorais. As coisas imorais nunca serão normais. Então, achar que está tudo certo, que se pode fazer essas coisas, é que vai criando esse estigma, essa vibração, que vai influenciando a cabeça das pessoas a não terem um medo nem da morte, e nem de provocar a morte dos outros também, causando um mal muito grande à sua vida. O mal que se causa aos outros é o mal que se causa a si mesmo. É a tristeza que toma conta dos corações e as perguntas que cada um se faz. Por quê? Por quê? As bases espirituais têm que ser mantidas. Quando não se faz o evangelho no lar, todo mundo se acha no direito de fazer o que é errado e achar que isso lhe traz alguma satisfação. Achar que o que é errado, que lhe traz algum prazer, vai lhe trazer segurança mais tarde. Aí sempre vem um vazio, porque essas almas estão vazias, porque estão com medo, porque não sabem o que fazer nem onde ir. Quando nós falamos que os vampiros estão agindo no meio das pessoas, eles estão agindo, influenciando a sua cabeça, a você desacreditar de todas as coisas que são certas e fazer você acreditar que você não é nada, que a sua vida não tem a mínima importância, ou que o que você fizer apenas vai gerar uma polêmica muito grande, mas um mal muito maior em você, e você não vê. Quando nosso Senhor fala sobre oração e vigilância, e muito mais se repete agora, que todas essas influências que há muitos anos alertamos, que viria através do ar, através das ondas, através dessas redes sociais, através da internet. Quando seus filhos, quando os pais, quando os adultos ficam sozinhos, isolados, assistindo coisas escondidas e buscando refúgios dentro de um mundo virtual criado para enganar as pessoas e tirarem as pessoas do seu caminho espiritual. E fazer com que esses pensamentos, que as pessoas achem que o que elas estão fazendo é bom para elas, é o certo para elas, fugir à realidade. Fugir à vida que cada um está criando. Oração e vigilância, para não cair nas tentações,
Bezerra um dia disse que o mal viria pelo ar, e muita gente pensou só em doenças. Mas o mal continua no ar através das informações que ficam sendo difundidas pelos meios para afetar você, a desacreditar de si mesmo, a desacreditar da sua vida e de tudo mais que você queira fazer. Fazendo que esse estado de mágoa, de revolta, afaste você do caminho da luz e da paz. Quando se fala sobre usar piercings, e as pessoas acham que isso não tem muita importância, são sinais que são colocados em pontos estratégicos para trabalhar o sistema nervoso, na comunicação, nos pensamentos, na audição, na visão, no olfato, no paladar, para serem dominados por energias negativas que vão afetar a sua forma comportamental. Vão afastando as pessoas dos meios da sociedade e vão levando eles a outros campos que não dominam. Quando muito já foi falado sobre essas tatuagens, que muita gente acha que não tem importância, é bonito, onde já foi falado que são ligados às falanges dos mundos ao qual influenciam as pessoas, diante de companhias e jeitos em que eles empregam em seus próprios corpos essas marcas. Muito já foi explicado sobre as influências malignas para influenciar a sua cabeça, seu coração, e fazer você desistir do que você se preparou para vencer nessa vida, e fazendo você retroagir aos males que o fizeram fracassar e que os arrastaram às influências dos mundos inferiores. Oração e vigilância, para você manter a sua mente acordada, para você desbravar os seus conhecimentos e evoluir. Para você não ficar doente e não ficar sendo vampirizado. Tome cuidado com o desânimo. Tome cuidado com esse sentimento de incompetência que vai pairando sobre a sua cabeça. Tome cuidado com as coisas que te oferecem, falando que é legal, que vai te trazer facilidades. Cada um cresce pelo seu esforço, pelo seu mérito. A meritocracia é o esforço de cada um. Os que são contra as leis das obras são aqueles que vampirizam o trabalho alheio. Querem viver às custas dos outros sem esforço, sempre buscando os direitos e esquecendo dos deveres. Cuidar da sua vida e cuidar da sua prosperidade vai envolver uma disciplina gigantesca. Tome cuidado. Tome cuidado com esse mundo virtual, dessas coisas aparentemente inocentes, que está afetando seus filhos, você, seus pais, seus irmãos. E veja o espírito de discórdia que está acontecendo dentro das casas e dentro das famílias. O espírito de discórdia que acontece no trabalho. Esse imperialismo autoritário que cada uma das pessoas tem, em não respeitar os outros onde estão. Não respeitando a si mesmos. Quebrando toda uma hierarquia, toda uma autoridade, causando um mal muito grande. Sempre quando há muita discórdia no ambiente, há informações erradas naquele ambiente. Há uma quebra hierárquica ali de funcionabilidade das coisas. As coisas no mundo espiritual funcionam porque existe uma hierarquia, essa hierarquia é respeitada. Aquilo que não é bom, simplesmente não fala que não é bom, mas explica-se os efeitos colaterais que a prática dessas coisas ruins trazem ao espírito. Assim como todos são alertados quanto aos efeitos colaterais das coisas ruins que cada um vão vivendo ao longo da sua vida. Errar é opção. Experimentar o erro é opção. Colher os resultados do erro já é o efeito da atração.
Orar e vigiar é você estudar e aprender, não é você fugir ao conhecimento. Você pode estudar e aprender os efeitos colaterais de todas as coisas ruins da sua vida sem criar nenhum envolvimento com essas vibrações. Pois é assim que cada um vai aprender a se defender. Tome cuidado com os maus pensamentos de mentiras, traições, que ficam assombrando a sua cabeça e tirando você do seu destino, do seu eixo, das suas buscas maiores. A sua vida tem hora que parece para você que está estagnada, não acontece nada. Mas se você parar para pensar, realmente não está acontecendo nada. Porque aquilo que é preciso que você faça, você já está sem coragem para fazer, sem o ânimo para fazer. E até mesmo para combater o desânimo, você está sem forças para lutar. Aí vão acontecendo problemas circunstanciais. Aí você não consegue se curar de um problema simples. Você não consegue raciocinar. Você não consegue agir. Você não consegue se desenvolver. Está estagnado, vampirizado. Mas se você prestar atenção, os pensamentos o tempo todo, do que é errado e você quer fazer, porque você acha que tem razão, porque você escolheu uma vida, que hoje essa vida está te cobrando, uma disciplina, uma postura, mas você não quer mudar. Você não quer. Você quer que alguém te apoie a fazer alguma coisa errada. Quer que apoie você a ferir o coração alheio. Quer que alguém apoie você a fazer o que você sabe que é errado. Presta atenção com as palavras do Cristo. Presta atenção às suas companhias. Presta atenção o que essas companhias encarnadas e desencarnadas estão influenciando a sua cabeça. Presta atenção à mentira que você está criando na sua vida. Presta atenção ao caminho que você está trilhando. Cuidado com a porta larga, cuidado com as facilidades, cuidado com as falsas alegrias, cuidado com as falsas amizades. Cuidado aos lugares onde essas falsas amizades estão te arrastando. Você não está vendo. A hora que você acordar, você estará sozinho. Sem nada. Sem ninguém. O mal está no ar. Não é só o mal físico, saúde, não. É o mal vibracional que está fazendo as pessoas perderem a sua compostura, o seu respeito, ao respeito à sua própria vida. Não faça mal a si mesmo. Não crie o mal para você. Não vá atrás do que é normal. Vá atrás do que é moral. Do que é certo. Pois se você achar que as coisas perniciosas não têm nada a ver, a hora que você acordar, você verá o tamanho do mal que você já colheu. Deus te dá tudo para você ser feliz e fazer o que é certo. Nós fazemos de tudo para que vocês sejam felizes e façam o que é certo. E não pensem que vai ser fácil fazer o que é certo. Não será fácil. Mas é o caminho certo. E a porta estreita é o caminho estreito. Larga é a porta da perdição. Largas são as bocas que falam, dando gargalhadas para você, te instigando a fazer o que é errado. Acordem. O mal está no ar. Deus bendiga. Obrigado, Dom Carlos Ramires. Obrigado por toda esta explanação
sobre estas vibrações que acabam levando o jovem à perdição. Conhecimento nos livra de muitos males, não é mesmo? É esse conhecimento que estes espíritos têm a nos passar para que não caiamos nas tentações do mundo, consigamos nos livrar de todas estas armadilhas existentes. Bom, Paulo de Moraes, em mais uma leitura do Apocalipse. Hoje vamos no texto do Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 12 ao 17, que apresenta a carta à igreja em Pérgamo. E vocês já devem ter notado que no início de cada uma dessas cartas há uma ordem esta expressa pelo imperativo escreve. Para recordarmos quem dá essa ordem é o próprio Jesus a João Evangelista. Vamos então ao trecho de hoje. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo estava situada ao norte de Esmirna e era famosa por ser o centro do culto prestado a diversos deuses pagãos e especialmente ao imperador romano, na referência ao trono de Satanás. E a carta diz: ao anjo da igreja em Pérgamo. A esse anjo, Jesus se identifica como aquele que tem a espada de 2 gumes, isto é, espada que possui os 2 lados cortantes. Pelo que já vimos no capítulo 1, versículo 16, essa espada saía-lhe da boca, o que significa que é a sua palavra. E diz mais o texto: não negaste a minha fé. Isto pode indicar que alguns dos cristãos ali residentes tenham sido obrigados a negar a sua fé em Jesus sob pena de morte. Antipas foi um dos que não negaram a fé em Jesus e por isso foi morto. A tradição conta que ele foi capturado e levado para o templo de Ártemis, onde foi lançado, pasmem, dentro de um ardente touro de bronze vermelho, local que geralmente é onde ocorriam os sacrifícios. Já pensou a pessoa ser colocada dentro de um touro de bronze incandescente, pegando fogo?
Pois é, foi assim que esse Antipas foi sacrificado. A palavra testemunha, aqui no versículo 13 do capítulo 2, referindo-se a Antipas, é a mesma que no capítulo 1, versículo 5, refere-se a Jesus, sendo este a fiel testemunha. Com o passar dos tempos e com as perseguições encetadas pelo Império Romano, o termo passou a designar aqueles que morriam por causa da sua fé. A crítica ou a advertência ou a admoestação a essa igreja fica expressa aqui nos versículos 14 e 15, sendo, portanto, duas objeções apresentadas pelo Cristo em relação aos cristãos dessa cidade. Ambas em relação a eles serem complacentes, tolerantes em relação a falsas doutrinas. Balaão era o nome de um profeta da cidade de Petor, na Mesopotâmia. Aparece no livro Números de Moisés, entre os capítulos 22 e 24, quando abençoa o povo de Israel. Mas depois levou esse povo à idolatria, e aqui é mencionado como culpado dessa idolatria de Israel, narrada pelo mesmo livro mosaico no capítulo 25, versículos 1 a 3, segundo tradições judaicas baseadas no mesmo livro, capítulo 31, versículo 16. Já falamos, vocês devem ir anotando aí essas referências ao Velho Testamento, porque Velho Testamento e Apocalipse estão assim, de mãos dadas. Para entender o Apocalipse é preciso conhecer um pouco, pelo menos um pouco, do Velho Testamento. Balaque foi um rei de Moabe, que contratou Balaão para que amaldiçoasse os israelitas. Só que Balaão, nessa época, em vez de amaldiçoar, abençoou o povo. Quanto ao termo prostituição, que aparece no versículo 14, como ocorre frequentemente na Bíblia, o Apocalipse usa esse termo para se referir à infidelidade ao verdadeiro Deus. Assim, encontramos em Êxodo, capítulo 34, versículos 15 e 16. Isaías, capítulo 1, versículo 21. Ezequiel, capítulo 16, versículo 23. Oséias, capítulo 1, versículo 2. E no Apocalipse, lá no capítulo 17, que nós veremos mais adiante. Nicolaítas, que já apareceu na carta à igreja de Éfeso, provavelmente são os mesmos que praticavam a doutrina de Balaão, mencionada no versículo 14, ou seja, a idolatria. O nome grego Nicolaos podia ser entendido como tradução do hebraico Balaão, cujo nome significa devorador. O fato é que Jesus odiava as obras dos nicolaítas a ponto de elogiar os de Éfeso por esse ódio que também sentiam pelos nicolaítas, ao passo que os de Pérgamo eram complacentes com eles. Naturalmente, meus amados irmãos, esse ódio, que nós podemos pôr até entre aspas, não tem o entendimento que vulgarmente os homens dão. Esse ódio é no sentido de não aprovação, não tolerância, não conivência. O termo que mais se apropria é esse, conivência. O Cristo não deixa de advertir os de Pérgamo ao arrependimento. Diz ele lá, arrepende-te. Tal admoestação decorre do fato de aceitarem essas falsas doutrinas
esses falsos ensinamentos que não são transmitidos em nome do Cristo com base no seu evangelho. O maná faz alusão ao fato ocorrido com o povo hebreu quando de sua peregrinação pelo deserto, sob o comando de Moisés, conforme a narrativa que encontramos em Êxodo, capítulo 16, versículos 14 a 35. Em outras passagens bíblicas, tais como no Salmo 78, versículo 25, e Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículos 48 a 50, maná é descrito como alimento celestial. Amanhã, no trecho de amanhã, nós terminaremos o capítulo 2 com a 4ª carta escrita a essas 7 igrejas da Ásia. Até lá e um fraternal abraço. Programa Madrugada com Deus. O intuito é passar o conhecimento a quem o busca, a quem quer se enriquecer, quem quer se libertar do mal. O caminho foi dado por Jesus. Conhecereis as verdades e elas vos libertará. E os Espíritos vêm para cumprir os ensinamentos de Jesus, nos passando o conhecimento. Quem deseja, alcança, não é mesmo? Obrigado pelo seu depoimento. Amanhã estaremos de volta no programa Madrugada com Deus. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.